E paz, irmãos, paz do Senhor, Pastor Júnior passando por aqui, para anunciar aos irmãos que hoje é o 20º dia dos nossos 21 dias de jejum e oração. Estamos aí com uma grande expectativa do fechamento amanhã, estamos aí é, com o coração animado mesmo, feliz de estar participando desse mover tão maravilhoso que foi convocado pela nossa igreja da área nacional, né? Nós que somos aqui da Igreja Metodista Honório Gurgel, nós estamos engajados nisso e, e a gente vai fazer uma torre de oração a partir das 7 da manhã na nossa igreja até o início do culto, onde terão irmãos ali se renovando ali durante todo o dia para a gente estar orando, né? Erigindo uma torre de oração. O tempo todo, vamos manter a chama da oração acesa o dia inteiro. Irmãos entrarão e sairão, o pastor e a pastora estarão ali o dia inteiro, a igreja vai estar com as portas abertas, estaremos ali naquela torre maravilhosa de oração até a hora do culto, né? Que Deus nos abençoe, né? E nos dê força, vigor e saúde para estar ali participando desse momento tão especial. Dito isto, a gente vai entrar no nosso tema de hoje, da nossa oração, que os sinais do avivamento sejam manifestos. Né? Nós precisamos que os sinais sejam manifestos. E o versículo que nos foi proposto hoje para meditar é Atos 4:31, que vou ler para vocês. 4:31 diz o seguinte: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Esse texto aqui, ele está no final de um momento ali onde Pedro e João, que eram os líderes da época, tinham sido chamados pelo sistema religioso da época lá para o Sinédrio para serem intimidados a pararem de falar de Jesus Cristo, né? E grandes autoridades ali estavam incomodadas com aquele movimento que estava causando perturbação ali na religião, né, da época. E aí eles estavam, não, vocês têm que parar de falar isso, tem que parar isso. E aí, quando eles foram inquiridos por aquelas autoridades ali, né, eles falaram com toda ousadia, assim, falaram para eles assim: este Jesus é a pedra que vocês da religião rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Então eles não se intimidaram, eles foram contestando, né? Aí no 13 fala assim: vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali que com eles o homem o homem que fora curado, nada podia fazer contra eles. Ou seja, a prova de que Jesus faz milagres estava ali com eles, então não tem como contestar. Assim ordenaram que se retirassem do Sinédrio. Sai daqui! E começaram a discutir, perguntando: o que faremos com esses homens? Todos que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório e não podemos negar. Irmãos, quando a gente tem o Espírito Santo, quando os sinais, prodígios e maravilhas seguem os cristãos que buscam o céu e que Deus prometeu que, né, os sinais, prodígios e maravilhas nos seguirão, não tem como contestar. Ainda que eles não gostem de ouvir a verdade, eles vão estar vendo a verdade. E é esse avivamento que nós queremos para a nossa igreja. A verdade que é Jesus na nossa vida, né? E aí eles são soltos, né? São inquiridos e tal, aquele negócio todo. E aí acontece o seguinte: ouvindo isso, aí quando eles foram soltos, né, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que os chefes e sacerdotes e líderes religiosos lhes tinham dito. E, ouvindo isso, levantaram juntos, a voz de Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurece? Aí ele cita um salmo, né? Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Aí ele cita um salmo messiânico, né? Que nesse contexto fazia todo sentido, que eles perceberam que todas as autoridades estavam se levantando, autoridades religiosas e políticas, contra
a igreja, contra a pregação do evangelho, contra a igreja de Cristo que estava nascendo naquele momento. Né? E aí ele continua a oração dizendo assim: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu servo santo Jesus. E aí ele termina a oração. E aí entra o versículo que é o versículo chave. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. E é isso que vai acontecer amanhã, a partir de amanhã. Quando a gente encerrar esse jejum, a gente não vai ter medo de pregar. Por onde a gente passar, a gente vai levar a chama do Espírito Santo por onde a gente passar. Vamos levar a boa nova do Evangelho, que as pessoas precisam ouvir. Vamos ser uma igreja relevante no nosso bairro, na nossa cidade, no Brasil. E por que não dizer no mundo? Vamos ser uma igreja de verdade, avivada pelo poder do Espírito Santo. Essa é a nossa expectativa. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eis aqui, Pai, teus filhos e filhas que estão comigo acompanhando esse vídeo até o final. Eu quero agradecer ao Senhor, Pai, pela perseverança dos teus filhos e filhas. Senhor, que chegaram aqui nesse 20º dia. E nós estamos na expectativa de sermos essa igreja que vai manifestar, que sejam manifestas, que os sinais do avivamento sejam manifestos. Não pode ficar só dentro da igreja, não pode ficar só dentro de nós. Esse avivamento precisa explodir para fora das nossas igrejas, para que as pessoas vejam Jesus Cristo em nós e que nós possamos, Senhor, ser uma opção, a melhor opção para aquele que está mergulhado nos falsos ensinos, nas falsas doutrinas, no pecado, na desonestidade e em tudo aquilo que os afasta de Ti. Senhor, em nome de Jesus, faça de novo como Tu fizeste no século XVIII com o avivalista John Wesley. Faça de novo como Tu fizeste naquela grande revolução, quando o Filho do Homem encarnou, veio à Terra e levantou 12 homens que transformaram a história da humanidade. É isso que nós oramos ao Senhor, uma igreja avivada. Obrigado, Senhor, por esse tempo tão maravilhoso de jejum e oração que o Senhor está proporcionando a nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Amanhã te vejo na igreja. A partir das 7 a igreja já está aberta. 9 horas a igreja vai funcionar como se fosse uma escola dominical, mas será um tempo somente de oração até o meio-dia. E de meio-dia até as 7 da noite estaremos ali com a igreja aberta, com os irmãos se revezando ali na oração, mantendo a chama da oração acesa por 12 horas. E finalizando com o culto de Pentecostes. Aguardo você. Até amanhã. Em nome de Jesus. Amém.